Olá pessoal, deixa eu começar contando uma história. Era meu terceiro ano de faculdade, estava na graduação, né, em Direito, na USP. Cheguei, sei lá, 5 minutos atrasado. E o professor já tinha começado a aula, e aí começou a aula, começou falando sobre justiça na Grécia antiga e começou a falar de uma deusa grega e tal, e eu não entendia do que ele estava falando. Ele estava falando da deusa grega da justiça, que se chama Dike. D-I-K, acento agudo, seria a forma traduzida do grego para o latim, né? Se fala de quê? E ele falava de que é a deusa da justiça. E eu não entendia de que ele estava falando. Mas enfim, começa com essa breve história para falar um pouco sobre como se estuda direito e quais são os significados que essa palavra possui na nossa contemporaneidade, né? É, a palavra direito é uma palavra, assim como tantas outras no nosso idioma, que permite vários entendimentos dela. Vamos pensar, por exemplo, na palavra banco ou na palavra manga. Quando você fala sobre banco, você pode estar falando tanto da instituição financeira quanto do assento para você se sentar. Manga é a mesma coisa, pode ser a manga da camisa quanto manga fruta. Agora, direito é um pouquinho diferente porque todas as noções aqui, banco, como instituição financeira e como para sentar, são muito distintas. Agora, com direito é um pouco diferente porque as noções meio que se imbricam uma na outra. Quando a gente fala assim, por exemplo, eu tenho direito ao FGTS, a gente quer dizer uma coisa. Quando a gente fala diante, sei lá, de uma situação no Big Brother Brasil, isso que ele fez não é direito. A gente está querendo dizer outra coisa, mas são coisas muito parecidas. É... Ou, por exemplo, quando eu falo que a lei brasileira garante o direito à licença maternidade às mulheres gestantes. É um outro sentido que eu estou dando a esse vocábulo, né, direito. De fato, nos estudos do direito, a gente tem várias formas de estudar o direito. Geralmente, as pessoas possuem uma certa ideia de que o direito é um fenômeno universal, independentemente do momento histórico e do país. Quando a gente está falando sobre direito, a gente está falando sobre a mesma coisa. E não é verdade. Aquilo que se chamava de direito em Roma, por exemplo, ou mesmo na Grécia Antiga, se limitava a uma porção muito pequena de pessoas, os chamados cidadãos, ou seja, homens, sempre homens, daquela região, que eram possuidores, proprietários de terras. Né? Então, o direito ali não era para todo mundo. A maioria das pessoas não era reconhecido como cidadãos. A maioria das pessoas eram pessoas que eram escravizadas por meio de guerras e assim por diante. As mulheres, tanto na Grécia Antiga, na maioria das cidades-estados, quanto na Roma Antiga, não tinham status político de cidadãs. Então, eram sociedades absolutamente diversas das que a gente tem hoje. Então, assim como as sociedades evoluíram e mudaram, também o direito evoluiu, mudou, e acho que a gente pode reconhecer que a partir do final da Idade Média a gente passa a ter a construção de uma nova forma de se relacionar entre as pessoas, o surgimento de uma nova forma da sociedade se estruturar, que é o nascimento ali embrionário do capitalismo. Então, um modo de produção específico das sociedades
se desenvolverem, e também um aparecimento de uma figura distinta agora, chamada Estado, e, portanto, também uma nova maneira de reconhecer o direito, tá certo? Veja, na Grécia Antiga, como você tinha esse status civilizatório, ou seja, muito poucas pessoas eram reconhecidas enquanto cidadãs, as questões que precisavam ser decididas eram muito menores. Eram muito menores no sentido de poucas decisões. Então, a justiça ali, a preocupação com o direito, era realizada de uma forma mais artesanal, caso a caso. Tá? Aquilo que a gente vai reconhecer um pouco como equidade contemporaneamente, mas vamos com calma. Nesse momento, não existe bem traçada uma distinção entre o que é direito, o que é moral, o que é ética e o que é religião. Você, inclusive, clamar a Dike, essa deusa da justiça grega, filha de Zeus e filha do relacionamento entre Zeus e Temis, é uma forma muito mais, que está pensando muito mais a partir de normas da moral e da religião, do que propriamente de normas jurídicas, daquilo que a gente reconhece hoje como normas jurídicas, normas provenientes do Estado. Tá? Isso vai continuar também na Grécia, em Roma, e em Roma a gente tem a criação, tem o surgimento do fenômeno do cristianismo, né? Uma virada em que o cristianismo, no começo, é uma religião que com um conjunto de ensinamentos que é perseguido pelo Império Romano, e depois passa, com os anos, passa a ser praticado pelo Império Romano, passa a ser a religião oficial do Império Romano, né? E com isso, o tempo vai se passando, essas transformações são transformações da própria sociedade, e aqui a gente está falando do mundo ocidental, né? Da própria sociedade ocidental. Então, a gente passa de sistemas escravistas, né, como o sistema da Grécia Antiga, como o sistema egípcio, né, o sistema da Mesopotâmia, para o sistema da Roma Antiga, e o Império Romano vai, por uma enorme quantidade de fatores, ele vai se expandindo, tentando se expandir cada vez mais, e em certo momento chega numa crise e se desfalece. E a gente passa a entrar num novo sistema, numa nova ordem social, que é a ordem feudal, né? O feudalismo. E aí, com a Igreja Católica, né? O cristianismo representado pela Igreja Católica, se expandindo e também dominando as formas de relação social, ou seja, como uma pessoa se relaciona com a outra. Tá? Nesse momento, os reis da Europa, né? Aliás, no momento do feudalismo, né? Existem reis, vassalos, suzeranos, e eles estão todos submetidos à autoridade religiosa, porque é uma ideia em que Deus está no centro da racionalidade, né? Então todas as autoridades estão submetidas à autoridade suma, ao sumo pontífice, ou seja, ao Papa. Todo mundo, a figura mais poderosa do mundo na Idade Média é o Papa. Então, saber o que é direito é saber o que o Papa diz que é direito. Certo?
Porque o Papa, aliás, pontífice, vem da palavra latina pontifex, que é construtor de pontes, ou seja, o Papa ali é o representante de Deus na Terra, recebe de Deus diretamente a sua comunicação, então ele que governa o mundo, tá? Isso é claro, a gente está falando da Idade Média na Europa. Vai mudar muito na Ásia, na América Latina, na América do Norte, na África, na Oceania, tudo isso vai ter formas de desenvolvimento distintas, mas aqui para o nosso estudo do direito, vamos nos focar nesse primeiro momento na Europa. Bom, nesse momento então a gente tem uma sociedade feudal em que as relações sociais elas estão marcadas pelo signo da força e do favor. Ou seja, eu preciso... vamos pensar um pouco antes, no escravismo. Como que se relaciona um escravo com um senhor de escravos na Grécia Antiga? Na base da porrada. Faz. Se você não fizer, o chicote vai cantar. É o que a gente vê, por exemplo, em Spartacus, né? O filme da década de 60, se não me engano, e teve uma série recente também. Ou então a história dos hebreus no Egito Antigo, né? Construa as pirâmides, ou senão o chicote vai cantar. A relação ali é uma relação de força, marcada pela força. Isso de alguma forma evolui um pouco no feudalismo, tá? Onde a relação são relações de servidão, marcado pela força também, mas também aparece o favor, a ideia de favor. Então você tem um feudo grande, uma grande porção de terras, e aí você distribui, você não consegue administrar elas todas, você distribui para nobres, vai dando títulos de nobreza para um, para outro, que vão sendo vassalos de um suzerano, né? Então a ideia de favor ali, todos formam como se fossem pequenas burgos, né? Pequenos lugares onde estão devendo favor a um senhor que está, por sua vez, devendo favor a um senhor maior, de um território maior, enfim. O que vocês reconhecem, né, aprenderam na escola sobre o sistema feudal, né, de produção. E aí a gente vive toda a Idade Média nesse sistema com essa configuração social, tendo como o grande poder político a Igreja Católica. Nos feudos, os feudos são protegidos por muralhas, né? Isso a gente pode reconhecer muito bem em várias cidades da Europa, né? Até hoje, mesmo cidades, seja da Alemanha, seja da Itália, seja da Espanha, a gente consegue ver ainda algumas muralhas, alguns castelos, né, em que a gente pode ver os resquícios dessa sociedade feudal, né, em que você tinha uma casa central, que era um castelo onde morava a nobreza, e em volta por uma muralha, e as pessoas vivendo ali entre essa muralha e o castelo, né, onde vive aquele poder, né, vassalo de um outro poder. Ok. Essas muralhas se chamam burgos, inclusive é o nome de uma cidade no centro da Espanha, Burgos. Essas muralhas, então, que protegem o castelo e a vila ali do senhor feudal, recebem, vez ou outra, viajantes, pequenos comerciantes, que vão lá com carroça tentar trocar produtos. Pegar alguns produtos que estão sobrando ali na plantação daquele burgo
levar para outro burgo e trocar por outros produtos e ter assim uma maior variedade. A perspectiva deles é de alguma forma, por meio dessas trocas, conseguir algum benefício, né? Conseguir algum superávit de alimentos, por exemplo. De alimentos, de produtos, pode ser de tecidos, né? Então, aí você tem o desenvolvimento de uma burguesia, ou seja, de comerciantes que estão viajando ali pela Europa e de alguma forma enriquecendo, tá? Nesse momento, cada burgo, cada senhor feudal passa a cunhar a sua própria moeda. Então, existe uma dificuldade ali de comercializar conforme o burgo, ou seja, conforme o senhor feudal que você tá indo servir, né? Mas, enfim, começa a criar, então, uma categoria, um certo segmento da sociedade que vive nesse comércio, tá certo? Esse é o início do fim do sistema feudal, porque esses comerciantes começam a ganhar cada vez mais poder, tá? Começam a ganhar cada vez, acumular cada vez mais riquezas por meio desse comércio e desenvolver algumas técnicas para vender aquilo que eles começam a passar a produzir também, tá? Sobretudo a partir do século XVIII, quando se começa, do século XVI, na verdade, na Inglaterra, do século XVII, na verdade, na Inglaterra, mas do século XVIII na Europa continental, começam a produzir eles mesmos, produzir alguns produtos, né? Não só produtos naturais, mas produzir produtos manufaturados. Ou seja, a partir, por exemplo, da lã da ovelha, conseguir produzir fios de lãs que servirão para tecelagem, por exemplo. E aí existe uma reviravolta tecnológica em que conseguem dar esses passos, financiar essa reviravolta tecnológica, esses burgueses, ou seja, esses comerciantes que de alguma forma acumulam riquezas por meio do comércio. Com isso, eles vão acumulando riquezas e acumulando poder também. Então, a gente tem uma alteração nas condições políticas e econômicas, ou seja, uma alteração econômica da situação social que vai gerar alterações políticas. Essas alterações políticas vão gerar alterações jurídicas também, ou seja, como é visto o direito e como é reconhecido o direito, tá bom? Esse é o período em que a gente tem, em 1789, a Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa que combate, de alguma forma, esse poder senhorial dos nobres, né? Dos nobres, da nobreza, dos reis. Mas deixa eu dar um passo anterior ainda. Ainda no sistema feudal, a gente começa a, de alguma forma, ter, nesse processo de ascensão da burguesia, alguns elementos ideais, ou seja, teóricos, questionando esse tipo de sociedade. Tá? A teoria feita nesse período, na Idade Média, sobretudo, é uma teoria de legitimação do poder a partir de Deus. Certo? A gente tem, então, de alguma forma, a ideia aqui é que
o poder vem de Deus e Deus escolhe pessoas. Primeiro escolhe o Papa para ser o seu primeiro interlocutor, mas escolhe algumas pessoas mais poder para desenvolverem o poder, tá? Contra isso, ou melhor, falando, tudo bem, existe certo espaço para Deus, Deus escolhe os desígnios humanos, então tudo que acontece no feudalismo é justificado porque Deus quis, tá? Deus quis, não tem o que fazer. Então, qual que é o papel de um senhor feudal? Qual que é o papel de um monarca na Idade Média? Praticamente nenhum, porque não importa muito os seus esforços, porque o que vai acontecer com a sociedade é o que Deus quer. Deus já predeterminou a história de cada um. É nessa transição do fim da Idade Média que a gente vai ter movimentos muito importantes, como por exemplo a Reforma Protestante com Martinho Lutero, que vai questionar por que só o Vaticano tem esse poder de interpretar a Bíblia, por que todo mundo tem que ler a Bíblia em latim? Se somos povos distintos, então Martinho Lutero, por exemplo, vai traduzir a Bíblia para o alemão. Também nesse movimento do final da Idade Média, a gente tem no século XVI o Renascimento. Do ponto de vista artístico, de alguma forma, uma aproximação do homem com Deus. E aí a gente tem o Renascimento italiano, absolutamente fantástico, inigualável no campo das artes. Mas aqui, voltando para a teoria política, a gente tem uma aproximação também do ser humano, do homem, a Deus, na obra de Maquiavel, O Príncipe. Antes, tudo que se produzia era falando de alguma forma justificando. Então, o que São Tomás de Aquino, Santo Agostinho está falando é basicamente sobre a fé, ou seja, sobre a religião, certo? Maquiavel, no Príncipe, não trata exatamente sobre isso. Ele trata sobre conselhos que ele, um velho, né, um sábio, daria para os governantes, com base nas observações que ele faz. E aí ele ainda fala, olha, Deus tem o seu papel. A virtude tem o seu espaço. Mas, digamos assim, ele só traz metade da explicação. A outra metade, para a vida do povo, não se dá a partir de Deus, e sim a partir do que o governante irá realizar. Então, ele não tira Deus da jogada, Maquiavel. Ele fala, olha, existem coisas que Deus manda. Por exemplo, uma chuva torrencial, uma doença contagiosa, um incêndio. Isso os humanos não conseguem controlar, diz Maquiavel. Mas os humanos conseguem controlar o que vai se fazer a partir disso. E aí ele dá conselhos aos governantes, nessa obra famosíssima chamada O Príncipe de Maquiavel, para saber o que vai ser feito a partir dessa situação que Deus nos proporciona, diz Maquiavel. Então esse é o Renascimento que vai ali no século XVI até o século XVII, mais ou menos, e de alguma forma, na história das ideias políticas, confrontado com um novo tipo de pensamento que retoma as ideias da Idade Média, as ideias medievais de Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, que é o absolutismo. Tá? Então a gente tem essas ideias medievais que depois vão ser de alguma forma contrariadas
pelo Renascimento, e aqui a gente tem Maquiavel como um grande expoente, e depois, contra Maquiavel e retomando as ideias da Idade Média, a gente vai ter os teóricos do absolutismo, tá certo? Por exemplo, Thomas Hobbes, um inglês, por exemplo, Jean Bodin, na França. E o que eles vão falar? Olha só, gente, é verdade que é preciso estar atento à atuação dos nossos governantes. Mas espera lá, vamos lembrar que a gente ainda tem um Papa no Vaticano. Vamos lembrar que os governantes não são governantes por acaso, eles são eleitos por Deus. Eleitos não, são escolhidos por Deus, né? Então, é preciso confiar na legitimidade, confiar no soberano. O soberano possui duas cabeças. Uma cabeça civil, que ele parece ali como qualquer um de nós, mas ele tem uma outra cabeça escolhida por Deus. E essa cabeça é imortal. Mesmo que o corpo dele morra, essa predileção de Deus tocada jamais vai acabar. As famílias reais são escolhidas por Deus. Aqui tem Hobbes falando, defendendo então a monarquia inglesa, e Jean Bodin defendendo a monarquia francesa. A gente tem os gastos da monarquia francesa, por exemplo, para a construção do Palácio de Versalhes, os gastos da monarquia francesa para erudição, inclusive, não só da monarquia francesa, mas da monarquia das monarquias de toda a Europa, a monarquia russa, poderosíssima, com Catarina Grande, com Ivão o Terrível, Pedro o Grande, que vai fundar São Petersburgo, né? A monarquia italiana, prussiana, ou seja, que viria a ser alemã, né? Não existia exatamente Itália, tinha Florença, tinha diversas cidades-estados ali, construindo palácios enormes, coisas absolutamente maravilhosas, né? Enquanto isso, o povo passando fome. Mas, nesse período, de alguma forma, a sustentação financeira desses luxos, dessas monarquias absolutistas, pela burguesia. Essa burguesia que ia de feudo em feudo, ela passa a financiar e estar mais próxima ao poder, a esse poder absoluto, esse poder divino, por meio do financiamento mesmo, ou seja, eles dão dinheiro para essas monarquias para estarem mais próximas ao poder e também influenciar o poder, tá certo? A partir daí, com esse ascenso da burguesia, eles vão ficando cada vez mais poderosos e as monarquias absolutistas cada vez mais dependentes da grana da burguesia, tá certo? E vai, aos poucos, se criando uma teoria, algumas ideias que vão contrárias, no sentido contrário aos interesses desses nobres, aos interesses desses monarcas. Tá? E falam, peraí, a César o que é de César, a Cristo o que é de Cristo.
O Papa tem poder religioso incontestável, mas não tem poder político incontestável. O Papa, a gente tem que fazer uma separação entre igreja de um lado e Estado do outro. Essas coisas não podem mais conviver juntas. Vamos lembrar que a proibição, por exemplo, o celibato na Igreja Católica, existem mais papas que tiveram esposas, filhos, do que papas que praticaram o celibato durante esses 2000 anos de história da Igreja Católica. Tá? Os papas eram, além de poderosíssimos, as pessoas mais ricas de toda a Europa. Então, daí há a crítica. Né? Enquanto isso, um camponês, um trabalhador, a pessoa... os populares, né, da Idade Média e da Idade Moderna estavam na miséria. Esse é o caldo cultural que vai gerar a Revolução Francesa de 1789. Uma aliança entre diferentes setores do Terceiro Estado. Por quê? A sociedade francesa ali, ela está pensada a partir de 3 estamentos. O primeiro, que é da nobreza. Se a gente pensar numa pirâmide, a nobreza é o topo da pirâmide, mas bem o vértice, assim. Depois, um pedaço um pouquinho maior, que é o clero. O clero é uma possibilidade de alguma ascensão social, porque os populares até podem acessar o clero, mas não vão ter uma possibilidade de subir muito na vida eclesiástica, tá? E um terceiro estamento, que é a base da pirâmide, muito grande, formada, sobretudo, por camponeses e também por burgueses, vale dizer, por comerciantes. Esses comerciantes cada vez mais poderosos, mas que não têm os privilégios da nobreza e nem do clero, obviamente, e que estão, de alguma forma, sustentando economicamente a nobreza, esses monarcas. Então, existe uma união, ali no momento da Revolução Francesa, dos populares, dos miseráveis, do povo passando fome, com a burguesia. A burguesia que está em ascensão naquele momento na Europa. E o que eles querem? Eles querem derrubar esse Estado absolutista. Eles querem uma nova forma societal. Eles querem a separação da Igreja do Estado. Esse é o nascimento ali do iluminismo, do liberalismo. São pensadores dessa época. Locke, na Inglaterra, na verdade, Locke um pouco anterior, né? Porque ele está na Inglaterra e a Inglaterra tem uma história um pouquinho diferente da França. Ela acelera esse processo e tem, de alguma forma, por causa da saída, digamos assim, da Inglaterra ao poder do Vaticano, então eles têm uma construção societal distinta em que a nobreza, a religião caminham juntas, né? Então é um pouco diferente. Então Locke vai fazer parte desse iluminismo, mas não da Europa continental. Mas também Voltaire, na França, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, todos esses três na França, e o pensamento iluminista chega ao seu
esplendor gigantesco com Immanuel Kant na Alemanha, tá? Mas basicamente isso. Em 1789, então, a gente tem a Revolução Francesa, uma revolução sangrenta, tá? Para derrubar uma monarquia absolutista, né? Os Bourbons são, em grande parte, destituídos e também sofrem a pena capital, ou seja, são mortos pela Revolução Francesa, tá? Que vai dar início, então, à construção de um Estado moderno e digamos, a consolidação de um sistema econômico distinto do feudal, qual seja o sistema, um modo de produção capitalista. A gente tem ali, então, nesse processo, né, do fim da Idade Média, ou seja, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, a construção, o desenvolvimento do capitalismo, tá, como sistema econômico. E com o capitalismo, a gente deixa de ter aquela organização social baseada na força, baseada no favor, baseado na chicotada, para uma organização social diferente. E é aí que está o nascimento do direito contemporâneo, do nosso direito. Tá? O direito que a gente fala tem suas raízes próprias, não na Roma antiga, apesar de ter várias formas que a gente se reporta à Roma antiga, mas sim no nascimento do sistema capitalista. A gente tem um direito que serve ao sistema capitalista. Eu quero deixar bastante claro que o feudalismo é uma evolução quando comparado ao escravismo. Assim como o capitalismo é sim uma evolução quando a gente compara com o feudalismo, tá? Nessa construção da Revolução Francesa, existe uma construção política, teórico-política muito interessante, baseada em 3 pilares: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, todos os homens são iguais. Não existe por que ter a figura da servidão. Não existe por que ter a figura do escravo. Tá? Todo mundo é igual. Isso, igualdade. Liberdade, ninguém pode ser privado da sua liberdade, a não ser que cometa algum crime, ou seja, alguma condição previamente prevista, né? Ou seja, que previamente foi dada, e aí se cometer tal ação, aí sim pode ser privado da sua liberdade. Mas todo mundo tem liberdade sobretudo para ir e vir, claro, mas sobretudo para negociar, para realizar negócios jurídicos, liberdade econômica, certo? Todo mundo pode comprar e vender. Isso não fica limitado aos senhores feudais. E fraternidade. A ideia de que se todos somos iguais, todos então estamos construindo uma sociedade e temos que lutar por uma sociedade melhor, certo? Se antes as relações elas estão postas a partir da força, agora não mais. Por que eu iria trabalhar, então? Por que eu iria respeitar a propriedade do outro?
Porque agora a gente tem um Estado. E da onde vem a legitimidade do Estado? Ou seja, vem do poder de nós todos. Nós todos, enquanto sociedade, acordamos que vai ter uma autoridade, que vai ter o monopólio da violência para fazer cumprir as regras que a gente vai determinar, as regras de convivência que a gente vai juntos determinar, certo? Então, a gente tem a construção de um Estado moderno. Um Estado cujo poder não está centralizado na figura de uma pessoa só. Mas não, ele está descentralizado em pelo menos 3 poderes que vão, de alguma forma, se unir para governar de forma harmônica. Um poder executivo para atuar diretamente na administração da coisa pública. Um poder legislativo que vai, de alguma forma, controlar e criar os planos de governo que o executivo deve seguir, e um poder judiciário para julgar as questões tanto da sociedade civil quanto as questões públicas, ou seja, envolvendo o legislativo, envolvendo o executivo, envolvendo o próprio judiciário. É o sistema de check and balances, ou seja, freios e contrapesos, a fórmula de Montesquieu para conseguir que o poder não fique concentrado nas mãos de um senhor poderoso como era no absolutismo, tá? Então a legitimidade agora não vem de Deus, vem dos próprios homens no estado moderno, tá? São os homens que podem eleger os seus governantes. Os governantes não são mais os escolhidos de Deus, mas os escolhidos do povo. Essa é uma contribuição muito importante da Revolução Francesa, que vai influenciar as 13 colônias do outro lado do Atlântico, que vai formar os Estados Unidos da América. Esses ideais iluministas e republicanos são os ideais que conformam os Estados Unidos da América na sua formação ali a partir do final do século XVIII, tá? Então a gente passa a ter, veja, se antes a discussão no direito era sobre o que era justo, porque muito poucas pessoas fazem parte da sociedade civil, a maior parte está excluída da sociedade civil porque são escravos. Então, as discussões sobre o que é justo, elas são feitas de forma artesanal. Agora que todo mundo, pelo menos formalmente, ou seja, na forma, tem o status de cidadão, se todo mundo é cidadão, agora a discussão da justiça não é mais uma discussão que pode ser realizada artesanalmente. Ela tem que ser respostas que são generalizadas. Então, a discussão do direito deixa de ser o que é justo e passa a ser qual é a norma que rege aquele caso. Discutir justiça no capitalismo não é discutir, deixa de ser discutir o que fazer com quem tem fome e passa a ser discutir de quem é a propriedade daquele prato de comida. Essa é uma fórmula que o direito, enquanto uma estrutura, cria para preservar a sociedade que o criou, que é o modo de produção capitalista. Tá? O que eu quero dizer, então, é o seguinte: a gente viu que o capitalismo é a superação, é um avanço
em relação ao feudalismo e ao escravismo. Tá? E nessa superação, em um modelo muito mais complexo, muito mais sofisticado, ele cria também novas relações sociais. E essas relações sociais vão dar origem a um novo tipo de Estado, a um novo tipo de ideologia, que é a ideologia liberal, e a um novo tipo de direito, que compõe essa ideologia liberal. Tá? Essa ideologia liberal transforma cada pessoa em um sujeito de direito. Cada um de nós, nascidos sob o capitalismo, somos sujeitos de direito. E como tal, temos direitos e obrigações. Temos faculdades jurídicas. Todos nós podemos contratar, adquirir dívidas, comprar coisas, vender coisas, alugar. Muito diferente de uma sociedade escravocrata, em que só uma pequena minoria tinha direito. Poderia comprar, poderia vender, certo? Então, é uma sociedade, é um direito, o direito contemporâneo, ele nasce junto com o capitalismo. E ele vai se alterando conforme as necessidades do capitalismo. Quando você, diante de uma sociedade industrial, possui muitos trabalhadores passando fome, esses trabalhadores se movimentam e vão buscar melhores condições de vida. O que o direito faz? Consegue consertar essa situação para que esses trabalhadores tenham melhores condições de vida, mas continuem produzindo, continuem trabalhando. Certo? Então, assim nasce direito de férias, direito a um salário mínimo, redução da carga horária, redução da idade mínima para o trabalho. No começo do sistema capitalista, a gente tem crianças de 8 anos trabalhando em mina de carvão. Tá? São as movimentações sociais que vão mudar essa estrutura de sociedade. Tá bom? A gente viu então que o direito é um fenômeno histórico. Ele caminha conforme vão se alterando as relações sociais e ele tem como marco de nascimento o nascimento também de um Estado moderno, o nascimento, a concretização do modo de produção capitalista. Então ele segue essa toada. O direito moderno, o Estado moderno, a empresa, ou seja, a atividade capitalista moderna. Tá certo? Na próxima aula, a gente vai tratar um pouco sobre os desdobramentos da Revolução Francesa, como eles de alguma forma constroem os direitos humanos e as distintas dimensões dos direitos humanos. E depois, a partir então dessa reconstrução histórica da criação do direito contemporâneo, a gente vai ver especificamente a construção do Estado brasileiro e como que nós organizamos a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, a partir de uma Constituição que divide os poderes também, reconhecendo esse poder, essa divisão entre executivo, legislativo e judiciário, e como que isso funciona na concretude da realidade brasileira. Veja, direito às vezes é tratado como se fosse um conjunto de regras muito herméticas que você precisa saber um vocabulário extremamente preciso e que sempre foi assim e sempre vai ser. E nada mais diferente do que isso. Tá? O direito é um objeto vivo que está sempre sendo construído e reproduz os problemas da sociedade em que
ele está inserido e tenta regular. Tá? O direito não é o senhor do tempo. O direito ele é produto dos nossos tempos. E mais, às vezes, essa maneira complicada, intricada que os juristas utilizam serve para tentar alijar o poder do povo. É o povo que é soberano do poder. Agora, por exemplo, a gente tem a discussão sobre a privatização das vacinas. E é muito difícil de conseguir compreender exatamente o que está em jogo. Se a gente pensar, colocar a seguinte pergunta: a iniciativa privada deveria ajudar na vacinação para a gente conseguir superar o coronavírus? A iniciativa privada deveria ajudar a gente a superar o coronavírus? 100% das pessoas vão dizer que sim. Agora, como a iniciativa privada pode ajudar o combate da pandemia? Está rolando agora no Congresso esse projeto de lei, são alguns projetos de lei, na verdade, que de alguma forma, tem gente que fala que está tentando ajudar, fazer com que a iniciativa privada ajude na vacinação. E tem gente que fala que é furar a fila. Veja, o problema não está, na verdade, na falta de dinheiro do Brasil para comprar vacinas. O Brasil tem dinheiro para comprar vacina. O problema é que essas vacinas, existem muito poucas vacinas no mundo. E o Brasil perdeu a chance de comprar essas vacinas quando foi ofertado. Várias empresas que produzem as vacinas ofereceram para o governo brasileiro e o governo brasileiro falou que não tinha interesse em comprar vacina, sobretudo a vacina chinesa. Esse é o problema. O problema do Brasil não é que falta dinheiro para comprar vacina. O problema é que o Brasil comprou muito poucas vacinas e existem muito poucas vacinas disponíveis para ser compradas no mundo. Tá? O Brasil tem um sistema maravilhoso de vacinação. O Programa Nacional de Imunização pelo SUS é um dos programas, talvez o melhor programa de vacinação do mundo. Se a gente está nessa situação, não é um problema do SUS, de falta de... O problema é que a gente tem poucas vacinas para vacinar. O Brasil conseguiu vacinar em 2010 contra H1N1 80 milhões de pessoas em 10 dias, em 3 meses. 80 milhões de pessoas. O Brasil já conseguiu vacinar contra a poliomielite, ou seja, vacinar 10 milhões de crianças em um dia. Tá? Tudo isso, ou seja, problemas do nosso dia a dia, eles são, de alguma forma, complexificados e traduzidos na linguagem jurídica um pouco para afastar o povo das decisões. Mas a gente acabou de ver aqui que a construção histórica do direito e do Estado moderno é uma construção baseada no poder do povo. Tanto assim que a própria Constituição, no seu artigo 1º, diz que todo o poder provém do povo. Esse é um dos legados da Revolução Francesa, uma revolução liberal, uma revolução burguesa, né, porque afinal de contas teve ali na burguesia os seus maiores teóricos e a vanguarda dessa revolução para derrubar o absolutismo francês, e está na base, a teoria dela está na base do nosso direito contemporâneo, do nosso Estado contemporâneo, da nossa sociedade contemporânea no modo de produção capitalista. Nas próximas aulas, então, a gente continua essa conversa e bons estudos para vocês, tá bom? Até mais!